Semana passada eu falei um pouco a respeito de uma porção desse capítulo, onde essa passagem nos ensina a como a chegar a Deus e apresentar as nossas dificuldades, os nossos pedidos, as nossas lutas, a maneira como devemos a chegar a Deus com temor, reverência, e também meditamos um pouco a respeito de por que às vezes Deus demora para responder, ou responde no tempo que Ele acha oportuno, para que o nome dEle seja glorificado. Semana que vem eu quero concluir esse capítulo falando mais especificamente da ressurreição de Lázaro e como esse milagre nos ensina muitas coisas a respeito da nossa vida, como família e também como igreja. Mas nessa noite eu queria me atentar a uma dessas 7 declarações onde ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E a primeira coisa que chama a atenção nessa declaração é a ordem estranha das palavras, porque ele coloca a ressurreição antes da vida. Não parece ser a ordem natural. A gente tem a impressão que primeiro a gente vive e depois de morrer, quem crê acredita que vai ser ressuscitado. Mas Jesus coloca a vida justamente depois da ressurreição, para nos trazer um ensinamento básico. Não existe vida antes da ressurreição. Não existe vida antes da ressurreição. O que existe é existência, subexistência. Não podemos chamar de vida o que a gente tem aqui. A gente passa a vida inteira, o dia inteiro, correndo atrás de problema, atrás de problema. Esse é um segredo da vida. A chave do dinheiro é solucionar problema. Alguém já disse que dinheiro é recompensa pela solução de problemas. Quanto maior é o problema que você resolve, maior é a recompensa que você tem. Então, se você quer vender um copo de água no mercado que tem 1 milhão de bebidas ali à disposição, e tem uma torneira, um bebedouro, você vai vender uma garrafa por R$1. Mas se você for resolver um problema maior, da falta de água no meio de uma estrada, 50 quilômetros do próximo posto, a mesma garrafinha vale R$5, porque o problema é maior, a recompensa é maior. Por isso que um neurocirurgião, com toda a complexidade do problema que ele tem que resolver, acaba recebendo muito mais recompensa financeira do que eu e você aqui, que resolvemos situações que provavelmente outros podem fazer tranquilamente. A vida é um emaranhado de resolução de problema. Você acorda, tem um problema. É problema no corpo, é problema emocional, é problema social, é problema familiar, é problema espiritual, é problema financeiro, problema atrás de problema, trabalhando o ano inteiro para talvez, se der certo, ter uns 15 dias que você tira para ter um período de férias. E essa viagem, se você já viajou com a família, cheia de problema, dá problema na viagem, dá problema no carro, dá briga com a família, para que talvez por uns 5 minutos, você boiando ali no mar, em bombinhas, você fala assim: isso que é vida. Isso que é vida. Aí você lembra que você passou tudo no cartão de crédito, não tem como pagar. Aí volta a realidade. Você não pode chamar o que nós temos hoje de vida. Deus soprou a vida no homem, mas por causa do pecado, toda a vida foi contaminada. O que você e eu precisamos aprender de uma vez por todas é que o homem é um ser em 3 essências, segundo as Escrituras. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E quando Deus soprou a vida sobre Adão, no hebraico está em plural. Deus soprou as vidas sobre Adão. Deus soprou a vida bios, que é a vida do corpo, da onde vem a palavra biologia. Deus soprou a vida psique, que é da alma, da mente, da emoção, sobre Adão. E Deus soprou a vida zoe, a vida espiritual. Mas o salário do pecado é a morte. E quando Adão e Eva decidiram desobedecer e pecar contra o Senhor, toda essa vida foi contaminada. Nós morremos espiritualmente.
nós somos totalmente afligidos por essa morte espiritual na nossa alma, na nossa emoção. E o corpo, a vida biológica, toda a criação foi contaminada com o pecado. Por isso que Romanos 8 fala que hoje toda a criação geme, aguardando a redenção. Na física, chamam esse estado de queda de entropia, porque tudo tende a deteriorar, tudo tende a apodrecer, a envelhecer, porque o pecado se manifestou. Mas 1 João capítulo 3, versículo 8, quando João está tratando a respeito da nossa luta contra o pecado, ele fala assim: para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. No João capítulo 10, versículo 10, ele fala assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O ladrão, Satanás, o nosso adversário, através do pecado, vem matar o nosso espírito, vem roubar a paz da nossa alma, e vem destruir o nosso corpo com enfermidades, doenças e todo tipo de deterioração. Mas para isso ele veio, desfazer isso e ofertar a cada um de nós o que cremos, a vida em abundância. Então a salvação de Jesus é algo que acontece nas três essências. Primeiro existe a ressurreição do Espírito. Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Toda criança herdeira de Adão nasce com esse velho homem morto. O Espírito, que é aquela parte do nosso ser que se conecta com Deus, está morto, está desconectado. E em vez da gente herdar as situações, a semelhança de Cristo Jesus, nós herdamos a rebeldia, a mentira, o orgulho. Por isso, por menor e mais bonitinha que seja a sua criança, o seu filho, ela aprende a mentir desde criança, ela é uma rebelde desde criança, ela é egoísta e egocêntrica desde pequenininho, porque ela está desconectada com Deus, pela culpa que nós temos do pecado. Mas a primeira ressurreição que eu e você experimentamos é a ressurreição do nosso espírito pela fé. A palavra de Deus chama isso de justificação pela fé. Quando eu passo a crer em Jesus, o meu espírito que estava morto é ressuscitado com Ele e é unido com Ele nos lugares espirituais. Agora eu estou liberto pela fé da culpa dos meus pecados, e estou unido com Cristo em espírito, me torno um homem espiritual que consegue discernir as coisas espirituais e perceber as coisas espirituais. Por isso é tão difícil você tentar convencer uma pessoa que não crê em Jesus a respeito de coisas espirituais, porque a mente não concebe as coisas do Espírito. E quem nasceu espiritualmente, como tem aquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, porque ela se afasta de Deus. E por mais que a tua vida esteja boa, as coisas estejam de acordo, há um vazio, uma necessidade que um dia foi preenchida por essa comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus, e ela precisa ser revogada, retornada. Essa é a primeira ressurreição. Quando Jesus Cristo subiu na cruz, Ele fez uma obra consumada, que aconteceria no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Por isso, 1 Tessalonicenses capítulo 5, tem um texto que diz assim, versículo 23: e agora, que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer salvar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Essa salvação que a gente experimenta pela fé é apenas a salvação do nosso espírito.
mas ainda tem a nossa alma, a nossa psique, da onde saía a palavra psicologia, psicólogo. Tem a nossa emoção, essa alma influenciada por esse espírito apodrecido por anos, foi sendo contaminada de todos os tipos de traumas e de ranços e de problemas emocionais, e ficou também recebendo desse corpo caído todo tipo de influência química, hormonal. Mas quando você aceita Jesus, o teu espírito renasce, assentado com Ele, e passa a influenciar a tua alma. Mas o corpo continua aqui, caído. E começa uma batalha do corpo e do espírito pela nossa alma. E a nossa alma está contaminada com o ego, com a vaidade, com o desejo de ser eu. É uma luta constante, que Jesus falou: se você quiser alcançar descanso, você tem que negar a si mesmo. Então a tua mente quer pecar, a tua mente projetada para dirigir 24 horas por dia, anda descontrolada, e esse é um problema dos cristãos. Eles não aprenderam a governar a sua mente. A mente foi feita para não desligar nunca, nem quando você dorme ela desliga, por isso que você sonha. E a gente tem essa grande máquina na nossa cabeça, que é como se tivesse uma Ferrari andando a 300 por hora, sem ninguém no volante. Você acorda e deixa a mente solta, andando para lá e para cá, torcendo para que ande na rua, mas na verdade ela vai entrando, batendo no poste, passando por cima do muro, e tendo problema atrás de problema, atrás de problema, porque a gente não foi ensinado a governar a nossa mente, a falar o que Paulo falou: pegue todo o seu pensamento e leve cativo a obediência de Cristo. Por isso que ele fala: tudo que for bom, tudo que for de boa índole, tudo que for lícito, nisso pensai. E aí começa um segundo processo na salvação da nossa alma, que é chamado de santificação, onde o Espírito Santo, mediante a sua palavra, começa a lavar a nossa mente, lavar os nossos pensamentos, para que a gente não fique livre apenas da culpa do pecado, mas fique livre da escravidão, do domínio do pecado. Romanos capítulo 6 fala que através do batismo nós fomos mortos com Cristo e ressuscitamos com Ele, e por isso agora o pecado não pode mais dominar você. Não significa que ele não pode influenciar, mas ele não pode mais me escravizar. Antes de ter nascido de novo pela fé, eu era um escravo do pecado, mas agora não. Agora eu peco porque eu deixo a minha mente pensando no que vem à tona. Eu deixo os hormônios controlar o meu pensamento. Eu deixo o meu passado governar a minha mente. Eu não controlo, eu não obedeço a palavra de Deus, e não levo os meus pensamentos cativo à palavra de Deus. A gente anda no automático. Por isso o salmista Davi fala assim: medito na tua lei de dia e de noite. Aqui nós temos o Fernando, que cuida de bezerros, e o bezerro ele rumina, né? Ele manda a comida para dentro, num espaço diferente do estômago, e depois de um tempo ele volta, mastiga de novo e fica fazendo esse processo. Esta palavra ruminar é a palavra meditação. A pessoa acorda de manhã e quer ler a Bíblia inteira em um ano, fica lendo 3 capítulos, mistura Levíticos com Lucas, não tem nada a ver com nada, porque vai bater uma meta. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A minha recomendação tem 150 salmos. Pega uns salmos por dia, dá 6 meses de meditação. Acorda de manhã e medita nos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
E a porção que falar no teu coração, leva cativa a tua mente, porque daqui a pouco você vai esquecer. Mas você vai trabalhar e vai ter problema, e vai ter luta, e você vai lembrar, mas o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Na hora do almoço você vai ter um problema, outra complicação, outra luta, mas você vai ruminar de volta o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele vai me fazer deitar em verdes pastos, Ele vai me guiar às águas tranquilas. E você vai trabalhando, e vai chegar na tua casa às 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, a tua esposa vai reclamar, teu filho vai gritar, e o Senhor vai falar: Ele me guiará às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. E você vai encontrar o que a Bíblia chama de descanso para a sua alma. Mas esse processo, diferente da justificação que acontece de uma vez por todas, ele acontece diariamente. É uma luta diária, que só vai acabar quando você morrer. A santificação não acaba, mas quando você morrer, você encontrará descanso. É por isso que a gente bota no túmulo: descanse em paz. Ali a tua alma será levada para o céu, que a teologia chama de estado intermediário. No céu agora, livre desse corpo, contemplando a beleza de Deus e a sua glória, a sua majestade, livre de toda influência corpórea, toda influência social, toda influência maligna. Você alcança a plenitude desse descanso e contempla a beleza de Deus e o propósito para o qual você foi chamado. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que por algum motivo a igreja se esqueceu do terceiro estágio. A gente vive como se o céu fosse o nosso destino final, e não é isso que a Bíblia ensina, pois ainda falta o corpo. A salvação do corpo é um processo chamado glorificação. Quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou em corpo. Ele veio em corpo, andou no corpo, morreu no corpo e ressuscitou corporeamente, num corpo glorificado. O gnosticismo era justamente a afirmação de que o corpo é ruim, a criação é ruim, então nós não devemos ter nenhuma conexão com o corpo, e fomos por uma realidade etérea, uma espécie de platonismo, onde nós vamos se juntar com as almas e vamos ficar flutuando. Mas lá no fundinho, quando você vê aquele céu da Globo, é como se algo te incomodasse, porque você não foi projetado para ficar voando nas nuvens. Você foi chamado para um dia ressuscitar, num corpo transformado, glorificado, livre de uma vez por toda da presença do pecado, num novo ambiente chamado novos céus e nova terra. E é por isso que a mensagem da ressurreição é tão importante. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso em todo o capítulo. O capítulo é muito grande, não vou ler todos os versículos, mas vou pulando alguns aqui, para ver se você compreende essa ressurreição do teu corpo, esse processo de glorificação que aguarda todos aqueles que creem, a partir do versículo 17. 1 Coríntios 15, 17, quando ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, e Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas esta ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus Pai,
depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é um inimigo que vai ser destruída na ressurreição dos últimos dias. No novo céu e na nova terra não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais sofrimento, não haverá mais eternidade. Versículo 35. Então alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Versículo 42. E o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Ele é enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. E as Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão, que é Cristo, é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem do terreno, e os que são do céu são como os homens celestiais. Da mesma forma que agora somos homem terreno, algum dia seremos como homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tem uma música que está muito famosa agora no momento, mas tem um pequeno equívoco teológico. É bonita pra caramba a música, até queria cantar. Ela canta assim: mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Vamos ver o versículo 51. Mas eu lhe digo um segredo maravilhoso: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da trombeta, pois até a última trombeta soar, aqueles que morrerão ressuscitarão, a fim de serem para sempre, de viver para sempre. E nós que tivermos vivos também seremos transformados. Nem todos morreremos, mas aqueles que estiverem vivos, num piscar de olhos, acontecerá uma transformação. Seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e é a lei que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite eu queria trazer uma pequena correção para você, em alinhamento do que significa vida eterna. Quem crê em Jesus herda a vida eterna. Mas essa vida eterna que aparece em todos os versículos de João, no grego está escrito assim: Zoe aionios. Zoe é a vida.
Aionios é um adjetivo de Deus. Vida eterna não significa necessariamente uma vida que vai viver para sempre, apesar que ela durará para sempre. Vida eterna significa uma vida na qualidade de que Deus vive, livre da culpa do pecado, do domínio do pecado e da presença do pecado. A grande notícia do Evangelho é que sim, quando crê em Jesus você está liberto da culpa do pecado. Sim, quando você crê em Jesus você está sendo transformado, santificado e sendo liberto do domínio do pecado. Mas a grande notícia do Evangelho é que um dia todos nós seremos ressuscitados em um novo corpo, num novo céu e numa nova terra, e viveremos sim a vida na qualidade que Deus vive. Não podemos perder a eternidade da perspectiva do Evangelho, como se tudo que estivesse escrito aqui fosse para esse mundo caído. Não, nós estamos ainda na biologia caída. Vai ter doença sim, vai ter morte sim, vai ter dor sim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Deus vai restaurar toda a sua criação. Então a verdade do Evangelho é a verdade que aplica para nós também, a verdade a respeito da consumação, dos últimos dias, daquilo que nos aguarda no fim. Se eu quiser ser um pastor zeloso, e que cumpra bem a minha função, eu tenho que te falar o que vai acontecer no final. E diferente de todas as diferenças interpretatórias, eu quero te falar apenas aquilo que é um consenso geral. 3 processos básicos nessa consumação final da obra de Deus, que você, que está aqui hoje, porque Deus te trouxe, é obrigado a saber. E vai viver de acordo com aquilo que você crê. Primeira coisa, ressurreição. Todos seremos ressuscitados. Viu como Marta falou? Eu sei, Senhor, na ressurreição dos últimos dias, todos vão ser ressuscitados. Olha o que ele fala em Daniel capítulo 12, versículo 2. Vou ler agora bastante texto para você. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para zoiaiônios, a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Existirão eternamente, mas existência no sentido da vida, só para os que creem. João capítulo 5, versículo 28. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. É por isso que, independente da fé, a gente vai lá e coloca João 11. Eu sou a ressurreição e a vida, porque todos ressuscitarão no último dia. Eu tenho quase certeza de que todo mundo aqui vai morrer, a não ser que Jesus volte antes disso. Mas eu tenho certeza também que todos que estão aqui ressuscitarão no último dia. A questão então não é se nós vamos ressuscitar. A questão está relacionada com o segundo princípio, que é o juízo final. Porque todos que ressuscitarão passarão por um julgamento. Não seria justo da minha parte, verdadeiro, não apresentar para você que haverá um juízo final. E nesse juízo final, primeiro terá a questão de quem crê para a vida e quem não crê para a morte, mas haverá também distinção de recompensa. Aqueles que viverão para a vida, ressuscitarão para a vida, receberão graus de recompensa sim. A salvação é de graça,
mas a recompensa é de acordo com aquilo que você faz, é o galardão. E na condenação também haverá graus de recompensa. Não perca isso de perspectiva. Uma coisa é o ladrão da cruz, que pela graça foi salvo no último dia e estava com Cristo Jesus no céu. Outra coisa é o apóstolo Paulo, que dedicou a sua vida por Cristo Jesus e vai ter a recompensa diferente dele. Outra coisa é uma pessoinha que viveu ali a vida egoísta, miserável e foi condenado ao inferno. Outra é o Adolf Hitler, que também está no inferno, mas vai receber a recompensa dele. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento, e olha que interessante, pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Apocalipse 22, 12. Eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Mateus 10, 14. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, e quando saírem daquela casa ou cidade, eu lhes digo a verdade. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Menor rigor, graduação de recompensa, graduação de juízo. E basicamente vai ter dois destinos: para os que estão unidos em Cristo, ressuscitados com Ele pela fé, vida eterna. Para aqueles que não estão, vergonha, condenação eterna. E para falar a verdade, eu preciso ensinar uma coisa primeiro: não existe segunda chance, não existe reencarnação, não existe uma oportunidade num lugar no meio do caminho, mas um purgatório onde alguém vai acender uma luz aqui depois de 7 dias e você vai passar um período purificando. Não existe isso aí. Hebreus capítulo 9, versículo 27 é muito claro. E diz assim: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem depois disso é o julgamento. Então não adianta deixar para depois. É agora que importa. É a oportunidade que Deus te dá hoje. Deus marcou esse encontro contigo hoje, para que Ele te trouxesse essas últimas verdades que eu quero trazer. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, ainda sobre o julgamento, diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Mas graças a Deus, porque existe a salvação. Então Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, para onde? Para a terra, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha que mensagem maravilhosa no versículo 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre, e é a segunda morte. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Então, continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, mas continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Pois eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse é o teu chamado nessa noite. Tem sede? Vem e beba. Tem fome? Vem e coma. Não acredita? Aguarde o juízo final. Mas para nós que cremos, essa é a verdadeira esperança. E Jesus vira para Marta e fala: você crê nisso, Marta? Eu pergunto a você: você crê nisso? Eu creio, Jesus, que Tu és o Filho do Deus vivo, o Messias que havia de ser enviado a nós, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou o meu espírito, e tem dado vida à minha alma. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, pois eu verei a glória do meu Jesus que vivo está. Você crê nisso? É isso que nós celebramos. Jesus Cristo, quando foi na cruz, Ele não falou: fiz a minha parte. Ele falou: está consumado. Talvez você não tenha essa percepção espiritual, mas está sentindo um formigamento no teu espírito, algo te trazendo e te atraindo de volta. Talvez Deus esteja ressuscitando o teu espírito nessa noite. Sabe o que é mais lindo nessa passagem? Porque Jesus ressuscita Lázaro.
para provar que Ele tem poder nessa realidade futura, antecipando esse futuro no presente. É o futuro invadindo o presente, Ele falando assim: eu sou a ressurreição e a vida, e eu vou provar. Lázaro vem para fora, e Ele ressuscita Lázaro. E a palavra de Deus fala também algo que a gente esquece, que quando Jesus ressuscitou, multidões de santos e homens e mulheres de Deus ressuscitaram em Jerusalém e ficaram andando. É por isso que é incontestável, historicamente, que Jesus existiu e que foi o que Ele foi. Por isso que esse ano é 2023, depois que essa verdade foi comprovada para todo olho. E talvez o Senhor te trouxe nessa noite porque Ele quer ressuscitar algo que você permitiu pelo pecado que morresse. Como se fosse uma prova presente do futuro redentivo que Ele há de fazer com todos nós os que cremos. Você crê nisso? Talvez o seu casamento morreu. Talvez a tua fé apostatou. Talvez o que morreu foi teu ministério. Você falhou, você fracassou. Mas se você crê nisso, esta é uma noite de ressurreição. Não pelo teu poder, mas pelo poder de Cristo Jesus que está aqui nesse lugar. Eu quero que você se coloque de pé agora.